abençoados, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. O tema do nosso encontro: comportamentos que conduzem à morte. Hebreus capítulo 9, versículo 14 está escrito: quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia! Que esta palavra te cause um impacto, meu irmão, minha irmã, que você sinta Deus falando ao teu coração, assim como Ele falou ao meu. Amém? Glória a Deus. Antes, quero te pedir para que você curta os nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus contatos, nos ajude a levar esta palavra de salvação ao coração daquele que tem sede e fome de Deus. Amém? E não se esqueça, se você quer ser notificado de novas publicações, é só você acionar o sininho e você estará atualizado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Anualmente, o sumo sacerdote precisava entrar no Santo dos Santos, levando as ofertas, o sacrifício do povo pelos pecados. E diz a palavra que o sangue de Cristo é superior. Este ato do sacerdote entrar no Santo dos Santos era uma prática na antiga aliança, no antigo pacto. Neste novo pacto, pacto de melhores, superiores promessa, o pacto da graça de Deus, diz que o sangue de Cristo, esse superior, o sangue dele era superior ao sangue dos bodes. Se o sangue dos bodes conseguia purificar o pecado exterior daquele povo, antigamente no novo pacto, na nova aliança, ele diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, mediante seu Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. Só assim, meu irmão, tendo essa consciência completamente purificada, poderemos prestar uma verdadeira adoração a Deus. Poderemos servir de fato ao Criador, porque Ele é puro. Ele é eterno, Ele é Deus. Não podemos servir a Deus de qualquer forma. Não podemos servir a Deus de uma forma manca, uma forma viciada. É preciso tirar definitivamente da nossa consciência comportamentos que conduzem à morte, que é o tema do nosso encontro, comportamentos que conduzem à morte. E precisamos identificá-los para não executarmos mais. Precisamos identificar que comportamentos estes que podem influenciar na nossa adoração a Deus, no nosso serviço a Deus, porque diz a palavra, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. É a única forma de servir a esse Deus vivo, é purificar a nossa consciência de tais comportamentos. Comportamentos estes que, ao invés de nos aproximar de Deus, nos afastem. O sangue de Cristo veio para nos purificar desses comportamentos. Jesus veio trazer esse novo pacto, essa nova aliança, não para fazermos dela uma oportunidade para o pecado, mas para não sermos mais escravos dele, não nos submeter mais à escravidão do pecado. O sangue de Cristo purifica, meu irmão, completamente, minha irmã, a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte. A consciência é o sentido, a percepção
que o ser humano possui do que é moralmente certo e errado. Então, quando nós nos entregamos a Jesus de fato, quando Jesus realmente é Senhor, porque não adianta dizer que Jesus é o Senhor e não obedecemos aquilo que o nosso Senhor está ordenando. Então, viver uma vida em pecado não é algo aprovado por Deus. Não podemos servir a Deus desta forma. Precisamos afastar tudo aquilo das nossas vidas que causa essa separação entre nós e o Criador, porque Ele é santo. E todo aquele que se aproxima de Deus é necessário que seja santo. Precisamos ser santos assim como Ele é. Então existem comportamentos que nos afastam do Criador. Comportamento e uma das definições dessa palavra comportamento, encontramos a mais próxima, que quer dizer maneira de proceder de uma pessoa em relação a outra. A minha maneira de proceder em relação a Deus. Então, como é isso? Referente a regras, maneiras, condutas, atitudes, costumes e práticas. Como é a minha atitude em relação a Deus? Isso é comportamento. Eu preciso estabelecer unido com a palavra de Deus, em concordância com a palavra de Deus, o meu comportamento em relação a Deus. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer uma análise diária de como eu estou me comportando diante do Pai, porque Ele é santo. As minhas atitudes têm sido santas. A minha forma de falar tem sido santa. O meu proceder diante desta sociedade doente, essa sociedade em trevas, tem sido luz, tem sido algo que possa servir como exemplo positivo, é claro. Como está sendo o meu comportamento? Como está sendo a minha consciência? Repito que a consciência é a percepção que o ser humano tem, que possui moralmente, de identificar o que é certo e o que é errado. Então, eu preciso saber se as minhas ações, as minhas condutas, o meu comportamento está sendo agradável a Deus. O meu comportamento está conduzindo à vida ou está conduzindo à morte? Como está sendo? Josué, capítulo 23, versículo 11, diz assim: portanto, tomai toda a atenção e cuidado com o vosso procedimento, a fim de amardes Yahvé, vosso Deus. Então, precisamos tomar toda a atenção. Josué chama a atenção do povo de Israel em relação à terra que estava prestes a conquistar, que não se deveria se envolver com aquele povo, porque se envolvesse com aquele povo, o próprio Deus falou que colocaria aquela nação como pedra de tropeço para o povo. E foi o que aconteceu, infelizmente. O povo não vigiou quanto ao seu comportamento, se deixou levar pela idolatria, se deixou levar pela conduta daquele povo pagão, e com isso sofreu a consequência. Então Josué diz: portanto, tomai toda atenção e cuidado com o vosso procedimento. Venho nesse nosso encontro te clamar, meu irmão, para que você, minha irmã, tome toda a atenção e todo o teu cuidado com o teu procedimento, com o teu comportamento diante destas pessoas, diante do mundo, diante daqueles que estão longe do aprisco, diante daqueles que não conhecem a Deus. Temos uma missão. Se Deus é o nosso Senhor, nós precisamos vigiar. Nós temos que ter a nossa consciência totalmente purificada pelo sangue de Cristo. Só desta forma não tomaremos e não agiremos de forma
não faremos da nossa vida um péssimo exemplo. Não tomaremos atitudes que conduzem à morte. Isso é importante. É preciso ficar atento em relação a isso. Pedro fala em 1 Pedro 1,14: como filhos da obediência, não permitais que o mundo vos amolde. Isso é muito importante. Não permitais que o mundo vos amolde as paixões que tinhas outrora, quando viveis na ignorância. Quando estávamos na ignorância, ou seja, quando não tínhamos conhecimento de Deus, vivíamos a nossa vida amoldada pelas paixões do mundo. Vivíamos numa vida sem controle, na bebida, no sexo ilícito e descontrolado, mas agora não. Agora, com a mente de Cristo, agora dentro desse novo pacto, agora com o sangue de Cristo que nos purificou de todo o pecado, não podemos mais nos amoldar às paixões do mundo. No tempo que éramos ignorantes, hoje temos conhecimento, hoje temos a revelação do Espírito Santo, portanto precisamos vigiar. Ele diz: não vos amoldes como outrora vivis. Hoje não. Hoje nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, precisamos viver uma vida condizente à vida de um cristão. No versículo 15 ele diz assim: porém, considerando a santidade daquele que vos convocou, Jesus é santo, tornai-vos da mesma maneira o quê? Santos em todas vossas atitudes. Então, tomando como base que aquele que nos convocou é santo, ele diz: tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes. Seja santo em toda a tua atitude, meu irmão. Não há santidade no roubo, não há santidade na mentira, não há santidade no adultério, não há santidade na corrupção, não há santidade na ignorância, não há santidade na arrogância, na soberba, na avareza, no egoísmo. Não existe santidade nisso. Não há santidade na ira, não há santidade em tudo aquilo que é ofensivo, não há santidade. Mas tomando, como diz, considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos. Santos em todas as vossas atitudes. Pense nisso. Versículo 16. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Terminando, versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada pessoa, procedei com sincero temor reverente durante toda a vossa jornada terrena. Então aí vai a orientação do Espírito. Procedei com sincero temor reverente durante a vossa jornada terrena. Então, durante todo esse tempo na terra que Deus está te permitindo, viva uma vida de temor sincero, reverente, temendo aquele que te convocou, sendo santo como Ele é, tomando uma posição de mudança de vida, de comportamento, sendo íntegro, sincero, sendo bom cristão por onde quer que você vá. Fazendo isso, meu irmão, você irá jogar para longe todo o comportamento que conduzem à morte. Por isso, é necessário entender que o sangue de Cristo já te purificou de todo o pecado. Portanto, não volte a viver uma vida como vivíamos antes, na ignorância. Longe do Senhor, hoje com Ele, precisamos manter uma vida santa e irrepreensível diante dele. Você pode pensar nisso com carinho, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, porque assim diz o Senhor ao teu coração. Jesus está voltando e precisamos nos manter firmados na rocha, não permitindo que nada nem ninguém nos abale e nos afaste desse Deus
Todo-Poderoso. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Quero orar por você. Senhor, eu oro para que os corações sejam tocados, que as mentes sejam amoldadas de acordo com a Tua palavra, não de acordo com os prazeres do mundo, não de acordo com esse sistema vigente. Senhor, que haja mudança, que haja transformação, que haja uma manutenção diária deste homem, desta mulher em relação, Deus, aos seus comportamentos diante de Ti, Pai. Que sejam santos, assim como Tu és santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, e até o nosso próximo encontro. Graça e paz.